Olá, gente! Estamos de volta em mais um episódio do nosso programa de Cara com Elas, como de praxe, todos os domingos às 21 horas, pelo Poa Streaming TV, a nossa emissora queridinha, que está completando 5 anos, né, Vanessa? Que orgulho, que honra! E já te dou aí boas-vindas, minha parceira loira maravilhosa. Hum. Olá, amiga, que bom estar aqui de volta, minha parceira morena também maravilhosa. E a gente lembrando que nós estamos numa campanha de mulheres 40 a mais que querem estar bem. Estar bem em todos os aspectos. Então a gente está recebendo especialistas, pessoas que são preparadas para falar sobre esse estar bem, esses novos 40, novos É 50, né, verdade. amiga? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, até porque as mulheres de 40 mais, 50 mais, cansaram desse negócio, ai, tá com 40, mas com carinha de 20, tá Hum. com 40, mas com carinha de 30. Não, queremos estar com 40, com cara de 40, podendo nos reconhecer, podendo nos olhar no espelho e estar felizes com aquilo que a gente vê. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. É, exatamente. Nessas nossas andanças de campanha, nós falamos com especialistas, mulheres também, amigos e muitas mulheres, e a gente descobriu que ninguém quer se transformar, que é isso que a Nick está trazendo. A gente quer procurar nossa melhor versão, queremos qualidade de vida, autoestima, e temos muito esse assunto para tratar, Não, e hein? com certeza a gente não quer parecer mais outra pessoa. Cada vez mais tem esse movimento, né? Até a gente Uhum. veio conversando nos últimos programas, desde que a gente começou a trazer essa pauta da beleza, do cuidado, com o foco nas mulheres 40 a mais. A gente percebe esse movimento de voltar a se olhar, voltar a se reconhecer, se cuidar, se valorizar, valorizar aquilo que a gente é, trazer a nossa essência, deixar a nossa essência transbordar. Eu acho que é isso, né, Vanessa? É mais ou menos aquilo, sabe, que quando a gente olha uma mulher, enfim, uma pessoa, e a gente desconecta a idade com a aparência. Coisa A boa. gente nem sabe se tem 40, se tem 50, e hoje está assim, tem muitas mulheres nesse movimento. Mas chega de papo e vamos Vamos entender, vamos apresentar, falar não, com vamos quem entende do apresentar assunto. quem entende do assunto. Então, hoje nós estamos com um especialista maravilhoso, e ele é focado, trabalha em harmonização facial, corporal e íntima, que deixou de ser tabu, e ainda tudo que a gente precisa, emagrecimento e hormônios. Seja muito bem-vindo, doutor Jair da Aí, querido! Que honra estar aqui. Me sinto muito feliz em trazer um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa vivência diária, aonde a gente faz o quê? Melhorar a autoestima. Vocês falaram muito bem. Hoje em dia as mulheres não querem parecer mais jovem, elas querem estar no 40 a mais, mas estar bem. O que que é estar bem? Se nós formos olhar hoje, por exemplo, o que preconiza a Organização Mundial da Saúde, ela diz que para você estar bem, vocês têm que estar bem psicologicamente também. Então, nesse dia a dia que a gente corre, nessas cobranças diárias do nosso cotidiano, o que hoje a própria indústria, digamos assim, ela nos deixa assim muito vulneráveis de tanta oferta de trabalho e de consumo. E você tem que sempre buscar um equilíbrio, e tudo a gente busca a justa medida do que realmente é saudável. Quando a gente fala ter qualidade de vida, a gente começa a botar alguns marcos, alguns pontos. Por exemplo, hoje, falando em mulheres, mas isso também vale para os homens, nós temos um marco na vida das pessoas. Que marco é esse? 30 anos. O que significa 30 anos? Em torno de 30 anos, nós deixamos, por exemplo, de produzir hormônios numa porcentagem de cerca de 1,8% ao ano. 30 anos, Caramba! É, A partir dos doutor? 30, a partir dos 30. Então mas a você gente percebe, mas eu permite. percebi depois dos meus 30 É, a mudança. É, não, com 30 ainda não sei, Não, agora a coisa está muito amiga, ruim, mas eu já é. senti, mas aí eu acho que tem a ver com a genética também, né, doutor? É multifatorial. Eu sempre digo, uhum. nada é pontual. O fator genético é importante? Sim. Mas em torno, eu sempre coloco isso, em torno de 30 anos, tem pessoas. Depois eu vou até confessar para vocês, confidenciar qual a principal queixa de Ah, mulheres Já com queremos saber. menos de 30 anos que me procuram para atendê-las. É falta de libido.
Menos de 30 Homens anos. jovens com disfunção erétil. E tem um estudo, vou fazer um parênteses antes de nós entrarmos nesse Uhum. assunto, que se nós pegarmos hoje uma pessoa 40 a mais, 50 a mais, vai, e compararmos há 30 anos atrás com essa pessoa também 40, 30 anos mais, enfim, o déficit já de testosterona é 30%. Então hoje nós já saímos Tá atrás. melhorando. Não, Já estamos atrás. menos. Os nossos pais, as nossas mães, os nossos avós, eles tinham 30% a mais de testosterona, por exemplo. Então a gente já sai atrás. Mas por que isso? Teve alguma Boa. influência, doutor? Claro. Essas Do mundo? mudanças, essa vida louca que a Alimentação? O que gente que é? tem. A boca. Alimentação? Alimentação. O Ah, que que as pessoas hoje. Pensa assim comigo. A nossa fisiologia está datada da época das cavernas, queira aceitar ou não, mas isso, é. e eu acho é muito importante pontuar isso. Não tem como Exato. fugir. Até Não desculpa te tem? interromper, doutor. Claro. A gente sempre comenta assim, por mais que a gente tenha 40, 50 com uma grande disposição, a gente tem que entender que a gente não É. tem mais biologicamente Exato. o corpo de 20 e 30. Até porque Então, biologicamente não mudou, a gente evoluiu, mas a gente também tem segue como o coisas que a doutor gente trouxe. segue, né, doutor? E o que que eu digo assim? Por que que mudou? Porque mudou a oferta alimentar. O que que fazia, vamos pensar, sei lá, os nossos avós? Lembra que talvez não tinha nem luz elétrica? É banha de porco, era toda uma outra alimentação. Pronto. Eu E como lembro é que muito eles disso. faziam para buscar essa banha de porco? Direto do próprio animal. Direto. Do E próprio eles iam animal. fazer trabalho braçal para alimentar a prole lá, 10 filhos, vai? Isso aí. E eles iam dormir mais cedo, repousavam a noite toda, a gente já vai verdade. falar no ciclo Que circadiano, interessante isso. né? E o que que acontece hoje? Se bobear, você pega o smartphone e liga para a padaria para te trazer o pão. Uhum. Então, bem a comum. nossa alimentação mudou absurdamente. Por exemplo, você compara o mercado nacional hoje, brasileiro, com o mercado italiano. Você chega lá na Itália, você tem que comparar muito, ver o prazo de validade dos produtos, que é menor. O que que significa seu prazo é menor? Mais saudável. Eu não estou Isso dizendo. aí. Então, hoje Tem você, essa por exemplo, vai consciência. pegar um litro de leite, que aquilo é um soro, aliás, pelo amor de Deus, leite não faz bem para a saúde. Eu não Tem que tomo. Eu não cuidar. Eu tomo não mais. tomo mais Cheio leite de faz tempo. conservante. O que que você acha que é isso? O que que vai impactar nisso? Leite Você vegetal, aquele pode não. pode, aquele é menos, Que é o que eu digamos, tomo. Menos mas não, eu sempre falo para as pessoas, gente, eu não sou um bezerro para estar tomando leite. Por que necessidade eu tenho de tomar um soro tratado com cheio de conservantes? Pelo amor de Deus, não faz E a bem. gente dá isso para os nossos filhos. Porque nós temos que pensar que agora nós temos uma conexão e eu, sinceramente, eu não sei qual que é o primeiro cérebro. Será que é aqui ou é o intestino? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Porque o intestino é importantíssimo, né, Tem doutor? neurônios e ele tem uma conexão com o nervo vago e tem uma instituição, uma entidade que se chama desbiose. O que que é a desbiose? É a má absorção ou uma absorção errônea dos alimentos que já vem com uma qualidade ruim. Então, muitos minerais, muitos sais minerais, muitas vitaminas, você deixa de absorver porque o nosso intestino não está bacana. O nosso estômago, a cavidade gástrica está muito, hoje em dia, alcalinizada. Então, por isso que, às vezes, a importância de você orientar uma pessoa a acidificar o meio, porque o nosso organismo é uma usina perfeita que Deus fez. Só que o ser humano, com o afã, né, do mercantilismo, do comércio, começou a mudar tudo isso. E o comodismo, né? Hoje em dia você tem tudo na tua mão, você tem com o smartphone, você faz tudo. Não precisa andar E mais, veja bem, não precisa estou sair. falando mal disso não, mas como eu posso usar isso? Tem pessoas, depois podemos entrar, eles vão antes de dormir ficam olhando a tela. Gente, isso não pode, o smartphone não pode entrar no teu quarto, ele tem que ficar lá de fora. Qual a Já não estamos irradiação? mais vivendo, né, presencial, né, doutor? Não. É tudo meio online, eu não sei aonde que nós vamos chegar com todas essas modernidades. E também a gente, como adulto, a gente nota também, doutor, que a gente fica querendo muitas coisas no imediatismo. A gente fala que é muitas crianças hoje em dia, mas nós estamos nessa conexão achando que tudo tem que ser rápido, a ponto ali da tela, é o WhatsApp responder rápido, e a gente conversa sobre isso, né, Para que Nick? para que ir para um mercado se eu posso chamar aqui, para que ir numa farmácia, me deslocar, pegar trânsito? Isso. Então tem a ver com isso. Todo mundo não tem. E outra, o tempo virou artigo De de luxo. luxo. De luxo, né? o nosso, eu sempre digo, qual é o meu valor, olha,
Isso tem É um isso aí. custo, né. Então, retomando, assim, depois dos Uhum. 30 anos, essa média, a gente começa a deixar de produzir 1,8% de hormônios. Vai, testosterona, progesterona, estriol, estradiol, isso ele é cumulativo progressivo. Lembra lá do juro composto? Só que você está numa linha negativa. Vai multiplicar quando a gente está falando aqui 40 a mais, 50 a mais, É. você já chega com um déficit absurdo de hormônios. E aí quando você tem, por exemplo, vamos pegar testosterona, o Uhum. que que acontece quando você tem déficit de testosterona? Eu falo 10 sinais e sintomas que as pessoas vão dizer: "Meu Deus, está acontecendo comigo". Sim, hoje mesmo eu atendi uma moça, eu chamo de moça, 50 a mais, e ela disse: "Olha, eu não quero que o meu marido nem encoste em mim. Nossa. Eu estou sofrendo com climatério, o ar gelado a 18 graus, ela é infeliz, usando antidepressivo, medicamento para pressão, medicamento para diabetes". Eu perguntei: "Há 20 anos atrás você usava essas medicações?". "Não". "Como é que era o teu dia?". "Não, eu era muito ativa". Então, o que que é o propósito hoje? As mulheres, elas não querem se parecer novinhas. Hoje em dia, graças a Deus, as mulheres têm orgulho de ostentar 40 a mais, É, um 50 a movimento mais. Exatamente. muito custo. Mas não adianta eu ter isso e ostentar o 40, 50 a Se não mais, estiver se não saudável. tiver saudável, se não tiver energia. E Energia é o tudo, né, doutor? tudo, energia é tudo. E principalmente a gente está falando de energia, por exemplo, mitocondrial, para você ter rendimento cognitivo. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação, que chega, por exemplo, uma pessoa, graças a Deus também é outro segmento importante, quando elas vêm fazer, eu quero fazer uma harmonização facial, Uhum. mas elas não querem perder a sua identidade, elas querem E tá havendo esse rejuvenescer movimento agora, né, muito doutor? De forte. parar com aquele rosto que, nossa, Esses ficava exageros, né? transformado, É, as bocas cada vez mais isso. exageradas, maçã do rosto, os rostos estavam desconfigurando, não era Pare mais, parecer jovem, Parecia que né. era a mesma genética das É pessoas, é terrível, impossível, pessoas iguais, e as iguais, pessoas, os como dentes brancos, aquele é, rosto com o bocão com muito Sim. artificial, não perderam a fica legal. essência. Não, perderam a E E essência. a gente vê isso, doutor, desculpa interromper, porque a gente fala bastante Jesus também. Tem atrizes de Hollywood que exageraram. Eu ficava pensando, mas gente, como que uma atriz que tem toda uma estrutura, né, para ali de aparência, de imagem, como que ela que fica daquele jeito e não se reconhece que não tá legal, né? perdem a sua identidade. É, Então, por exato. exemplo, vamos pegar, e nada contra essa pessoa também, nem sigo, nem assisto, mas a Anitta, quantas Hum. identidades ela já Já mudou? teve. Já teve. Total. É outra Entende? fisionomia agora. Total. É outra mulher, Então, Outra inclusive. você mulher. será que é feliz com isso? Ok, se ela é feliz, tudo bem. Mas a tendência, graças a Deus, é manter a sua identidade, o seu propósito, mas rejuvenescer, se manter com longevidade. Por isso que tem 4 pilares Quais são? importantes, que é o livro que eu estou É, escrevendo. Um dos pilares, a gente tem que ter o pilar físico. O outro pilar é o pilar espiritual. A gente tem que falar de espiritualidade, é gente. verdade, Não tem que se Adorei. adorou. desconectar com o Criador. Qual é o teu pilar psicológico? Como é que você está do ponto de vista psicológico nessa? Que você disse, meu Deus, é um imediatismo, eu tenho que responder, senão o colega fica chateado. E o outro pilar que a gente está deixando de lado muito assim, que chega a ser assustador? Social. Ah, é. Pilar social. Então, quando a gente começa. Por que, que uma mesa tem um equilíbrio? Porque ela tem 4 pés. Um banco, Hum. um pé, não vai. Então não adianta você ter um bom pilar físico se o teu pilar social está ruim, se o teu pilar psicológico está ruim. Então, quando a gente vem fazer uma harmonização, por exemplo, facial, eu tenho que entender. Hum. É só o belo por fora, mas eu tenho que também preservar o belo por dentro. Como é que está o processo de inflamação dessa pessoa? Como é que está o Hum. processo? Eu vou no pilar físico. Por exemplo, chega lá, eu quero saber o teu pilar físico. Que horas você dorme? A tua noite de sono é boa? Que horas você levanta? O que que você toma no teu desjejum? Quanto de água você toma por dia? Por quê? Eu faço essa pergunta. Você sabe que o teu corpo é feito de 70% de água? Se você botar uma plantinha aqui, essa plantinha ela vai com a raiz tentar buscar água para nutrir, sobreviver.
E se você não toma água, e uma das principais causas de dor de cabeça nas pessoas mais idosas é a falta d'água, sabe por quê? O organismo ele vai buscar água de algum lugar. E se você não toma mais ou menos 2,5, 3 litros de água por dia, você sabe de onde você está buscando Dos água? órgãos, né? Do cocô, do Ah, do intestino. intestino. É, Mas de uma O certa segundo é o forma, cérebro. é o segundo Ou cérebro. talvez E o aí o que que primeiro, né? acontece? Faz ressecamento, constipação, desbiose. Outro assunto que a gente sempre vê no pilar físico. Você faz atividade física regular? Se você não faz, você não tá tonificando o músculo, está deixando de produzir principalmente testosterona. E quando você faz uma atividade física e preferencialmente pela manhã, você libera endorfina. Por isso que Aham. tem muitas pessoas que dizem: "Oh, estou endorfinado". O que que é isso? Isso é uma liberação, veja bem, não é do humor, de oscilação do humor, mas tem uma liberação de humoral de uma substância que te deixa muito feliz. Uhum. Né. É a mesma coisa uma mulher quando vai dar no serviço de parto, a ocitocina dela está lá em cima, é o hormônio do amor. Então hoje, a gente faz modulação do humor dando ocitocina spray para as pessoas, natural. Olha Olha que Olha. isso. maravilha. E dentro do pilar físico, eu pergunto: como é a tua alimentação? Ah, é carboidratos? É massa? Ok, buscar um equilíbrio sempre. Gente, eu sempre É. busco um equilíbrio. Gauss, quando escreveu a curva de Gauss, ele botou uma mediana, desvio padrão para a esquerda e para a direita. Quanto mais você se afastar desse desvio padrão, isso vale para tudo na sua vida, é extremamente catastrófico tanto pelo trabalho, pessoas que se afastam. Não, tu tens que buscar um equilíbrio e uma justa medida. Então, como está a tua alimentação? Será que não está com muito farináceo? Será que você não está Hum. comendo excesso de feijão? Por exemplo, as pessoas, comer Hum, feijão, por quê? Qual é a fonte? O que que vai te causar isso? Não estou dizendo que não pode É, comer, mas não é todo o dia. equilíbrio. O equilíbrio, álcool, as pessoas hoje consomem muito álcool. Gente, isso é extremamente prejudicial. E o que que acontece? Quando você começa a inflamar, olha que louco, Hum, você tem um órgão que se chama tireoide, hormônios da hum. tireoide, que a grosso modo é a glândula que organiza todo o metabolismo das glândulas do organismo. E quando a gente começa a ter uma inflamação na tireoide, começa a fazer uma tireoidite autoimune, tireoidite de Hashimoto. E aí você começa a ter uma hipofunção tireoidiana e você não começa a ter o quê? Energia o suficiente. E aí é como se você bota fogo na tua floresta. Se você começa a ingerir, por exemplo, muito carboidrato, libera o quê? Açúcar. O pâncreas entende e diz assim: olha, tem muito açúcar, vamos liberar insulina? Você libera insulina. Aí o sistema neuroendócrino diz o seguinte: olha só, está tendo muita insulina, vamos ter que apagar o nosso incêndio. O que que vai? Testosterona. Então, o teu pouco de testosterona que tu tinha está usando para apagar teu próprio incêndio. Nossa. Então, assim, a gente vai tentando entender como está o processo dessa pessoa. Isso falando no pilar físico, que seria, assim, assunto para um Mas, muito Não, tempo. não, doutor, nós já temos que marcar a segunda nós, parte, porque é uma aula aqui. nós E eu tô vamos. pensando que já no final do dia eu já tô exausta de tudo que eu tenho que regular, hein? Porque tu vai me dizendo, eu já tô Não, mas de pensando, uma abrindo certa minhas forma, caixinhas. ouvindo o doutor falar, eu acho bem importante. Nosso corpo ele é uma máquina perfeita, é que nem Perfeito. um carro. Uhum. Sabe que quando eu fui fazer a minha reeducação alimentar, eu lembro que a minha nutri, ela falou: "Tu colocaria querosene no teu carro? Não, tu vai buscar o quê? Uma gasolina aditivada, tu vai buscar o melhor combustível, tu vai num melhor posto, tu vai cuidar o óleo, tu vai cuidar a água do radiador, tu vai colar os Perfeito. pneus". É a mesma forma, é o mesmo olhar que a gente deveria ter com a nossa maquinazinha, que é o que nos coloca em A pé, nossa esse morada, templo né? maravilhoso, como ele falou, que o Criador nos deu, e como a gente cuida isso, né? E é perfeito, É né? perfeito. E as coisas erradas que a gente faz, doutor, que a gente está trazendo. Ingerir muito carboidrato, o corpo ele automaticamente vai liberar, enfim, o que é necessário para nos manter em pé. Então, a importância. Inclusive, é bom falar, doutor, que quando a gente come muito carboidrato, a gente o corpo pede mais carboidrato, parece. Ah, mas É, Porque uma exato, coisa me ou parece que açúcar, o vicia, doce, o né? Aquela não, açúcar, tu o cria coisa. açúcar, o dependência ao refrigerante. tu cria dependência do açúcar. Sim, E é interessante a gente deixar esse alerta para todo mundo. Claro sim. que hoje em dia as canetas, né, que viraram as Emagrecedoras. canetas emagrecedoras que viraram febre, porque aí entra tudo nesse movimento do que tu trouxe, Vanessa, de ninguém mais ter paciência em poder fazer uma dieta natural, mudando hábitos,
pensando numa vida mais saudável, né. Se tem Mas uma não, se canetinha tem que uma já canetinha que vai lá e traz o milagre. Que louco isso, né, ninguém mais se preocupa com o É. tempo que tu vai ter de vida e a gente não e com a está sua qualidade de criticando a vida. caneta, mas nós estamos criticando que daqui a pouco o Ah, eu doutor falou, A faço o forma de usar. problema, a eu forma de faço a usar. crítica, O eu problema faço às vezes no está bom É. na sentido, mente, né. né? Sim. Às vezes a pessoa não É. se sente bem É. também fisicamente, e a pessoa está ótima, mas ela tem algum vazio ali, psicológico, alguma coisa muito mais profunda que faça com que a pessoa se sinta com a autoestima baixa, enfim, né? Por exemplo, quando a gente vai tratar uma pessoa que está com sobrepeso ou resistência insulínica, quando elas chegam com esse imediatismo, diz assim: "Ah, eu quero perder 30 quilos em 2, 3 Eita, meses". Eu disse: "Não adianta eu fazer você perder isso, porque eu vou te deixar doente, você vai ficar sarcopênica, você vai perder toda a musculatura", porque tem um estudo que diz: Uhum. "Quanto mais músculo tu tiveres, mais qualidade de vida tu vais ter no futuro", é o que tu É. estás investindo. Hoje tu tem que investir no teu corpo em músculo, fazer a suplementação adequada. Então, o uso das canetas de uma forma indiscriminada, isso aí é um perigo muito grande. As pessoas vão ficar muito doentes, porque está agora essa febre, né? isso aí. Então, eles usam sem orientação médica. Eu, por exemplo, na clínica, eu faço um encaminhamento para psicologia, se for necessário, porque as pessoas têm distúrbio da autoimagem, tem muito imediatismo. Eu digo, não, você demorou tantos anos para perder, para ganhar tanto peso, você não pode querer perder isso de uma hora para outra. Por que que muitas pacientes, após de cirurgia bariátrica, que você perde muito peso, ficam doentes? Eu, quando trabalhava em UTI, eu ficava com medo quando internava um pós-bariátrico, porque a resposta ao tratamento é diferente, porque é um paciente desproteinizado, desnutrido, e a nossa resposta imunológica está sempre baseada no músculo. E caminhando ainda nessa questão assim do pilar físico, quando as pessoas vêm nos buscar, eu sempre digo, para que eu faça um tratamento, por exemplo, de harmonização facial, ou harmonização corporal, ou íntima, para que dê um resultado melhor, sabe qual é o exemplo que eu dou? Não, se eu te der uma sementinha de alface, que tipo de terreno você vai escolher para plantar? Você não tem que escolher um terreno adequado, não tem que adubar, não tem que irrigar. Se eu botar num terreno em cima ruim, eu não vou ter uma boa. Então, as pessoas, eu faço elas entenderem que o resultado de um tratamento não é ter uma excelente qualidade técnica, ter um excelente produto. Não é o suficiente. 30, 40% depende de você, sabe? Então isso tem que partilhar e responsabilizar também quem recebe esse produto. E eu digo, eu assino minha arte, eu faço, por exemplo, meus procedimentos com muito amor, com muita doação, eu rezo todos os procedimentos, sabia? Eu rezo, peço inspiração. Tem Que procedimento que Que parece bonito. que eu nem legal, faço. doutor. Aham. Ai, que Doutor é lindo. diferenciado, Não, viu? Eu E é disse. só que eu disse assim, diferenciado. quando você assina uma arte, você vai confiar essa arte a alguém, honre essa arte, sabe? Então é assim que Até faz. autoestima, né, Ai, doutor? Tu gente, tá que lindo isso. transformando. Eu vejo ali nas suas redes, gente, vale a pena muito seguir Obrigado. o rosto das mulheres ali, a alegria, né, de estar transformado. Tem a gente quer saber, ainda vai dar tempo da questão do bumbum na nuca. O doutor faz um bumbum. Quem já não ouviu falar no tal do bumbum na nuca, que a gente precisa falar também que depois dos 40, além dos hormônios, além de toda esses BOs aí que o doutor trouxe, que a gente vai tendo, porque o corpo envelhece, o bumbum também ele vai caindo, né, e vai ficando cada vez mais difícil a gente ter aquela, modulação É, meio redonda, aquele é pêssego, aquele né, aquele aquele violão. Eu vi uma que dizia que queria um bumbum violão, né. Isso. Quem não quer um bumbum violão, né? O brasileiro é ou não é apaixonado por É, bumbum, doutor? é verdade. A mulher brasileira, o homem, o povo brasileiro, ele é apaixonado por bumbum. E a mulher brasileira tem bumbum lindo, sim. Mas só que o que que acontece com, não vou dizer generalizar, a gente nunca pode fazer essa, Sim. mas na maioria das vezes você começa com os déficits de hormônio, não faz uma reposição hormonal adequada, não faz reposição de vitaminas. Depois a gente pode Uhum. até falar um pouquinho a importância Não, das mas já pode vitaminas. falar agora, Podemos Eu falar agora? quero, pode doutor. falar Não, vai agora, vir porque de já estamos novo, aqui né? 6 minutos. Não, vem assim. Por exemplo, assim, gente. Nós tinha que ter Depois um eu quero bloco falar com o um pouquinho doutor. sobre a íntima, que isso é Não, mas vamos maravilhoso. falar tudo agora, É. já pode entrar no assunto. Então, assim, as pessoas dizem assim: ah, mas eu pego o sol e a minha vitamina. Gente, olha só, nós temos que entender que a medicina mudou, a interpretação mudou, os hábitos mudaram.
a vida mudou. Então, a vitamina D, hoje em dia, não pode ser menos que 100, por exemplo, a dosagem. E as pessoas dizem: "Ah, mas eu pego o sol". Eu digo: "Então, o povo que mora no Nordeste, que tem mais incidência de sol, não precisava repor". Eu tenho hoje eu atendo mais de 7.000 pessoas no mundo todo, tá. Nossa, Nossa, doutor. E eu não lembro de uma mulher nordestina não ter que repor vitamina D. pra ver como não tem Então o relação com sol é isso. importante? Sim, para muitas coisas, Uma muitas, uma mas não é o perguntinha suficiente. dentro dessa aí, doutor. E pode acontecer de depois de uma certa idade, e vamos falar os 40 que a gente está falando, 40, 30, enfim, da mulher ou o homem, ele não absorver vitamina como deveria mais também? Claro, E aí o o que que faz? E intestino. aí o que que faz para mudar Repõe? isso? Para é Ah, reposição só? reposição. Eu sempre digo, o que que é a palavra reposição que às vezes as pessoas não entendem, né? E a gente pode falar a diferença de hormônios, que é o sintético e também do Ah, do legal do falar. bioidêntico, né, que a gente usa, que é o nanoestruturado. Repor, gente, é colocar aquilo que está faltando sem exageros, com tecnicidade, com responsabilidade, com dosagem laboratorial, procurar um médico que domine essa área, porque é uma área muito nova. E é uma área Uhum. também que vem muitas especulações. Por exemplo, se eu falar em vitamina B, né, e depois eu posso falar sobre progesterona, que elas vão trabalhar juntas. Por exemplo, a vitamina B, hoje, se eu dosar, eu tenho certeza que vai dar 400, mas eu preciso ela 1.200. Então, muitos quadros, às vezes, de esquecimentos, cansaço mental, aspas, A minha B deve né, estar isso faltando. é diretamente relacionado também com a vitamina D. Outro item que a gente já pega um gancho, progesterona, gente. Quando nós pegarmos uma mulher grávida no primeiro trimestre de gestação e eu coletar o líquido amniótico, eu vou dosar a progesterona, que o nome já vem progestar. Ele está estratosfericamente elevado. Sabe por quê? Qual é o primeiro órgão a se formar? Sistema nervoso central. E aí começa a se diferenciar quando vem a liberação dos caracteres sexuais masculinos e femininos. Por Uhum. exemplo, a diferença entre o pênis e a vagina é o estímulo de testosterona. Por isso que às vezes eu fico indignado, inclusive colegas da área da saúde que dizem o seguinte: testosterona é hormônio masculino, progesterona é hormônio feminino. Bobagem. Todos têm testosterona, todos têm progesterona. O Olha, peixinho do aquário tem Eu ia testosterona. perguntar se é certo Ah, a gente repor testosterona. Deve repor, claro, fazer olha, análise, avaliar gente, caso a caso, personalizar um tratamento, né, porque a dose ela é muito variável de pessoa para pessoa. Às vezes as pessoas dizem o seguinte: "Ah, qual é a dosagem ideal da testosterona?". Eu digo: "Aquela que você se sentir bem". Como é que você quer se sentir? É aquela que você se sentir bem, porque pessoas têm sensibilidade e absorção Diferença. diferente uma da outra. Eu tenho certeza que a dose sua é diferente da dela, aham. completamente. Doutora, eu vou até fazer uma consulta, assim, consulta, né, Claro, claro que não assim, né, até não poderíamos fazer assim, rapidamente, mas eu tomei uma época testosterona em função sempre da estética mesmo, da com querer a massa magra, né, tão sonhada sim. hipertrofia muscular, Uhum. que a gente treina, treina e depois dos 40 esse tal desse músculo é tão difícil, olha, É Sim. verdade, dele é nos verdade. acompanhar. E aí eu tomei. O médico X lá me deu, nem me lembro. Aí se me perguntar todas as dosagens, realmente eu não sei, porque eu É, não entendo provavelmente a nada disso. injeção sintética, né? Doutora, eu fiquei com uma cara, parecia um choquito. É, Eu fiquei espinha, um né, acne, horror. né? É, Aqui assim, ó, mas é, eu não tinha como eu é, sair, porque é, foi bem na época que eu Nossa, estava. né. sim. E aí eu tive que parar. E isso é um perigo também, porque você pensa assim, às vezes as pessoas se auto-injetam, hoje em dia vão nas academias, tem que ter muita responsabilidade para prescrever. E também não sou contra as pessoas estar injetando hormônio sintético, mas cada um sabe de si. Só que tem que ver que ele é muito masculinizante. Se você faz um braço desse tamanho, como é que vai estar teu fígado, teu É, eu coração? penso isso Gente, sempre. então assim, tem que ter responsabilidade. O que que eu por exemplo, a nossa liberação de testosterona, ela é pulsada, é diária. Por exemplo, vou falar para o homem agora, ou para as mulheres que são casadas e que vê. Lembra lá quando teu marido tinha 20 a 30 anos, como é que ele acordava? Com uma ereção matutina. Sempre. O que que é isso? Ah, ele sonhou, teve um sonho erótico? Não. É um pulso de liberação de testosterona para te deixar apto para você ir à luta. Ele é um hormônio muscular, de hipertrofia muscular, por isso que você falou isso. Só que eu tenho que fazer a justa medida. Quanto eu reponho nisso? Então eu reponho todos os dias, porque a testosterona dá um pico e começa a cair.
aí começa a ir a progesterona. Por exemplo, à noite, o que que eu tenho que ter? Uma progesterona, porque testosterona e progesterona são os principais anti-inflamatórios fisiológicos naturais que nós temos. Por que que as pessoas começam a ter dores articulares depois dos 40 a mais? Porque a testosterona e a progesterona caiu. Por que que as pessoas Ah, começam a ter lapsos de memória, cansaço, hum, depois dos 40 a mais? Porque a tua progesterona provavelmente está muito baixa, a tua A minha deficiência de tá. vitamina B está a minha baixa. Tô deve estar. repondo. A minha É aí deve é que estar. tá. E é do nada que ela Do começa a nada, não estar, né, do doutora? nada, Porque do eu me nada. lembro, Você É, faz o tu exame, faz, é o tu mesmo, fez outro mês pode reposição. estar não, eu diferente. faço reposição. É. Eu, na verdade, eu estava um mês no endócrino, eu contei pro doutor aqui nos bastidores, e o endócrino falou, teus hormônios são maravilhosos, saí de lá bem feliz, me sentindo Ah, dali assim, um pouco, não deu, juro, gente, não deu um mês e meio, eu comecei com os fogachos. aí que tá. Então, é uma montanha-russa, Que que não pode estar é, bem, pode não e estar pode. amanhã. É. E exatamente. E pegando também sobre academia e testosterona, para não perder o gancho que Uhum. você largou de uma forma muito inteligente para nós, por que que é importante a academia, gente? Porque a testosterona, ele é um hormônio que ele te dá, sim, hipertrofia muscular, ele é um hormônio lipolítico, ele tira excesso de gorduras. Por que que Uhum. depois dos 40, 50 a mais você começa a ter gordura acumulada? Uhum. Testosterona baixa. Por que que hoje em dia No cada abdômen. vez se fala mais de lipedema, por exemplo, né? Outra Ah, coisa. sou magrinha. Outra. Não, magrinha tem lipedema? Sim. O que que é? Vai ter dor, desconforto, difícil de tratar, Inchaço, né, doutor? inchaço, retenção de Eu líquido. melhorei muito com a academia. É aí que tá. Muito, Porque muito, a muito. academia, ela libera a endorfina, estimula mais a produção também de testosterona, isso não quer dizer que ela substitui. E o que que é importante? Depois dos 40, 50, você vai na academia, ok, você mantém, mas você não ganha muito músculo se você não Sim. repor, tá? Uhum. Então, por isso, eu quero ganhar um pouco mais de músculo, que é o investimento para a longevidade. Academia com reposição, com responsabilidade de hormônios. Progesterona, ele tem um efeito também, além de ser calmante, ele tem um efeito diurético. Então, pessoas que às vezes têm lipedema, retenção de líquido, a progesterona que vai retirar. Por exemplo, ressecamento vulvovaginal no climatério. Quais são os sinais e sintomas que a mulher chega? Irritabilidade, insônia, fogachos, É muita cefaleia, coisa, doutor. modulação do humor e principalmente ela não quer aproximação com o homem, ela não quer, ela não tem desejo E aí isso sexual. E quando ela atrapalha a vida, né? atrapalha a Atrapalha a vida e tem vida. muita separação, por isso que às vezes o homem não entende, ele não é sensível, Não. ele tem que pegar e dizer assim, ei, quem sabe vamos trabalhar juntos, né? Então, assim, ressecamento vulvovaginal, como é que você vai ter uma relação sexual se ela não é prazerosa? Para que ter uma relação Uhum. que te causa sofrimento? Ora, não faz É sentido. melhor ver um filmezinho, né, doutor? Pronto, pronto, exato. Então, assim, Eu estava muito comportada nesse Tava, episódio, né? tá, imagina, nós então a estamos de reposição ouvintes, nós estamos tendo uma aula. então quando a gente O o doutor conseguiu uma coisa inédita. Deixa a gente quieto. olha, então assim, a repor o estrogênio, o estradiol, claro, a gente tem que sempre fazer os exames para ver como é que é o histórico dessa pessoa, mas uma reposição fisiológica para você fazer o quê? Voltar. Posso contar uma historinha bem Por rapidinho? Deve, porque assim, Doutora, até o tempo deixa eu é fazer, seu, deixa eu só mas- fazer um adendo. É. Nós já encerramos o tempo, mas vamos ficar. Porque o pode doutor fazer tem compromisso, senão nós estamos com ele mas até ficar mais amanhã. tempo. Mas, doutor, pode fazer todos os teus complementos que a gente está Tá. aqui de ouvinte. Então, eu vou, antes dessa história da reposição. Aliás, eu vou contar essa história. Eu fui chamado para uma consulta, uma neta disse o seguinte: a minha avó mora em Caxias, óbvio, eu não vou falar o nome, tá? Mas se ela me ouvir, ela vai entender e saber que é para a avó dela. Uma senhora italiana, né? Chegava a ter aquele rubor facial, Uhum. aquela italiana mesmo. E ela me procurou, 78 anos de idade, artrose, Sim. dores terríveis. E aí a neta disse, doutor, por favor, ela tem uma horta, ela é extremamente ativa, ela gosta de cuidar das plantinhas, ela tem chás que ela gosta de fazer, ela sempre foi uma mulher ativa, devolve isso porque não, ela está difícil, ela vai morrer. Atendi, vamos chamar a Dona Maria, não é Maria. Atendi Dona Maria e tal, uma senhora bem simpática, mas conservadora, Sim. italiana, né? Sim, sim. O que que acontece? Ela viuvou fazem 15 anos. Viuvou, né? Ia se aconselhava lá com o padre, enfim, eu confessava e tal, e vinha com dores, e ela fazia força para ir na igreja, porque o italiano, ele é um católico fervoroso, tá certo? É verdade.
E aí, o que incomodava ela é que ela não podia brincar com o cachorrinho dela e cuidar da hortinha dela. Aí eu disse: "Tá bem, vamos começar a suplementar". Pedi todos os exames, são muitos exames, coletei a informação dela e tal, comecei a suplementação. E aí, um belo dia, acho que um mês após, eu botei também testosterona numa dose fisiológica para ela, por isso que eu digo, dose de testosterona é variável de pessoa para pessoa e cada um tem a sua sensibilidade. Ela disse o seguinte: "Doutor, o senhor está sozinho aí?" Eu estava atendendo online no meu escritório, na minha clínica. Eu disse: "Sim, eu estou sozinho, virei a câmera, pode Uhum. confiar". Aí eu fui até rezar para ter coragem para falar com o senhor. Digo: "Pois, por que, dona Maria?" Na hora eu já digo: "Eu já sei o que que é". Diz: "Ah, tá pegando fogo, eu estou botando até água gelada". Tirou, tirou, tirou minhas dores, não sei o quê, não sei o quê. Daí eu disse assim: "É, mas isso aí é pecado". Claro. O que que ela foi na igreja e o padre disse: "Eu vos abençoo, né, até que a mãe, né, o que Amor, tu que você deve fidelidade". Digo: "Tá, mas a senhora não é viúva há 15 anos?". "Sim, sou viúva". Olha como a gente muda a a perspectiva da perspectiva e o pessoa, né. É objetivo de maravilhoso viver. É isso, é maravilhoso. Às vezes maravilhoso numa isso. frase, Eu depois amo eu quero ouvir isso. falar sobre o glúteo que eu mudei também, Ah, a sim. autoestima da Maravilhoso também. pessoa. Aí eu disse o seguinte: "Bom, a senhora lembra o que que o padre falou? Ela não disse até que a morte os separe?". Daí ela parou: "Sim, então a morte já não separou vocês?". "Sim, mas o padre disse que é pecado". Eu digo: "Não, não, o padre não falou isso Negativo, não, pode ir lá negativo. falar com o pe". Ou seja, hoje ela está indo no bailinho, está namorando. Isso não é maravilhoso, gente? Gente, que coisa Sem linda. dor, feliz e namorando. Meu Olha a Deus! importância, doutor, de ter um médico que faça esse ajuste total, né, porque nós ficamos muito perdidas quando a gente vai um pouquinho num médico aqui, aí trata uma coisa isolada, É, mas não trata o todo, aí Isso. nós é uma aula tanto aqui do doutor Jair, que a gente não conseguiu nem chegar no rejuvenescimento facial, Vai ter que porque o voltar, hormônio vai ter que não, voltar. ele vai ter que Tem que ter uma voltar, placa aqui no de vai ter que ter carne. um quadro. Porque assim, ó, é muita coisa que tá, junto, né, Mas e aí misturado. tem uma outra questão, só para fazer um adendo, Vanessa. A gente tem tanta informação hoje por todos os meios, né, essa infosaturação de informação, A gente não tem que nenhuma, nós na verdade. mulheres não temos, a gente não sabe mais aonde recorrer, é tanta fórmula milagrosa, é, é tanta informação, nos municiando. Tá, mas como tu trouxe, cada caso é um caso, e exatamente. como é prazeroso ouvir histórias assim, Nossa, a própria suplementação também, né, tu vai inspirador. atrás de só, lojas de suplemento, daqui a pouco tá Sem tomando coisa, orientação. Não, gastando é que uma é o que a grana gente já em falou no coisa que não programa. que não A gente já falou aqui, Desnecessárias ou mas aí entra sobre, para tudo, doutor, para entra em tudo. tudo. É desde o creminho que a É, gente passa, é o produto que a tudo. gente coloca no É. cabelo, é tudo, é tanto produto, que se a gente não tem uma orientação adequada, adequada, é. É, faz uma intoxicação. E eu sempre digo, você imagina, vamos lá, uma mulher 50 a mais que começa a reposição hormonal, que ela começa a desinchar, começa a desinflamar. O remédio da pressão daqui a pouco não precisa mais, tem que avaliar. Daqui a pouco o remédio para diabetes não precisa mais. Daqui a pouco o remédio para tratar a depressão, a ansiedade, a insônia, que você sabe que é um kit, né? É. Você toma remédio para pressão, Uhum. para diabetes, para ansiedade, para depressão e para insônia. Nossa. Esse é o teu é o kit. que Começa loucura, com 5, que depois, loucura, né, o pessoal Sim. vai que E aí, aumentando. e loucura. olha, por exemplo, quanto você está descapitalizando e quanto você está, por exemplo, te envenenando, porque você não está fazendo. Sabe a história da casa com telha? Teve uma casa com telha e quebrou a telha. Aí eu vou dizer o seguinte: olha, eu vou te dar aqui um pano egípcio da melhor qualidade com rodo eletrônico para você secar toda vez que chove. Você vai dizer, tá, mas não, eu não O posso problema trocar a telha? é Não, o esse, problema não é aqui, o problema é a telha. E é o que a medicina integrativa faz. Ela vê o muito legal. paciente como um Todo. todo. Uma consulta comigo é 1h30. Eu quero saber quando é que você menstruou a primeira vez? Eu quero Uhum. saber como é que está a tua vida sexual hoje. Eu quero saber o que você comeu eu digo: "Olha, não pode mentir. O que que você comeu ontem no café da manhã?", né, entendeu? E você tem que me Porque falar. tudo influencia, Tudo né. está O estilo de influencia, vida, né, estilo de doutor? vida, como é que está a tua questão social. O que que você faz no Não, é a domingo? maquinazinha perfeita que a gente falou, Exatamente. tudo funciona integrado, Você por isso que é trabalha, maravilhoso ouvir um você trabalho assim, você dá corre, gosto de É. ouvir. trabalha, trabalha, trabalha. O que que acontece na sexta e no sábado? Você está cansado, domingo você: "Ai, graças a Deus é domingo, eu vou dormir". Gente,
Cadê a tua vida social? Sabe? Desde que mundo é mundo, vive-se em sociedade e você cresce vivendo em comunidade, o que significa comungar do bem comum. Por isso que existem vários tipos de comunidade. Você escolhe com quem você quer se relacionar e você cresce. Por exemplo, quando a gente vai num congresso de congregar algo, o que que você faz? Você aprende, apreende e cria network para crescimento em sociedade. Gente, é simples, mas nós complicamos o óbvio. Então, gente, pilares de longevidade têm que ser posto em prática ontem, não é amanhã. Não pode procrastinar. É o teu pilar físico, o teu pilar mental, espiritual, Espiritual. nunca esqueçam disso. E vão passear, façam amizades, vão fazer uma viagem, pelo amor de Deus. Tem que se colocar a prumo com isso. O outro assunto importante, bem rapidinho, mas eu faço questão de voltar. Vai Por exemplo, voltar. são quebras de tabus. Hoje, as mulheres começaram a olhar para a perereca. Que bom, né, Coisa doutor? Que boa. coisa boa, né? Porque Elas aquilo começaram a se envelhece dar... também. Envelhece. É, eu sempre Envelhece falo, E fica um eu horror, né, sempre falo. doutor? e fica um maracujá de gaveta. Né? Elas dizem, já não é muito bonita. Exatamente o meu pensamento, já Aí o não que é que as nossas acontece? Tu tem coisas. deficiência dos estrogênios, tu começa a desproteinizar, tu começa a desidratar, começa a ter um escurecimento na região íntima, e aí elas começam... Eu canso de ver, elas dizem, doutor, eu não tiro a roupa na frente do meu parceiro há muito tempo, porque Meu eu tenho Deus. vergonha do meu corpo. Ah. E você sabe que hoje em dia são procedimentos que a gente usa muitas técnicas, Uhum. usa tecnologia e fica lindo demais. Olha isso. Fica muito bonito. Viva a Procedimentos luz com do fim do túnel. Olha que segurança, maravilha. procedimentos indolores, gente. Então, assim, Porque o isso eu melhor. acho que é importante tu trazer É isso, doutor. indolor, né? Porque quando a gente pensa, às vezes, na região íntima, a mulher já tem todo aquele tabu, né? Só em É, falar em região íntima, já tem um tabu envolvido aí. uhum. E aí, quando a gente ainda pensa, meu Deus, na face tem as agulhinhas, tem, né, Sim. o botox, tudo tem uma certa dor. E lá na região íntima, então, tem procedimentos que Sim. não são indolores, que são indolores. Procedimentos invasivos e indolores, eu sempre digo. Por quê? Hoje em dia a gente tem muita técnica de fazer anestesia, de fazer bloqueio. Eu, na minha clínica, se você chegar lá para fazer botox, por exemplo, que é as agulhadinhas, Uhum. eu faço sedação consciente, sedação com óxido nitroso. Você fica assim, ó, Plena. plena. Eu faço Olha todo o aí. procedimento, você não sente dor, você Ai, diz, que maravilha. doutor, já acabou? Já acabou, amada, pode levantar. É a mesma coisa para a região íntima. Eu vou ali, faço microagulhamento, faço clareamento, faço preenchedores, faço laser. Já dá Ai, até para voltar a olhar de novo, então, doutor. tiram foto, mando, Porque doutor, às olha vezes a como gente tá não quer linda. olhar mais, né? Eita, ali, eu boto o palminho. O doutor, Gente, gente, maravilhoso. e ele é muito disponível, ele é muito, se sente assim, né, muito Não, que acolhida por honra, ele. que honra, Que honra, né? o senhor Obrigado, estar aqui com a gente obrigado. compartilhando, como tu falaste, né? O compartilhar, como é bom compartilhar todo esse conhecimento que tu tem, que tu leve, continue tendo sempre Amém. essa disponibilidade, essa vontade, esse brilho Esse no brilho. olhar. Eu realmente... Eu tenho entusiasmo. E aí me faz pensar também o como é bom conviver com pessoas com entusiasmo, pessoas felizes. Sim. Né? Eu como isso. Pessoas que estão com as vitaminas em dias, com os hormônios em dia. Pronto, tudo em dia. Por exemplo, eu trabalhei o dia todo na clínica, hoje eu vou para o SAMU, amanhã eu tenho 2 glúteos, 2 blefaroplastia agendadas e uma íntima. Eu vou trabalhar o dia todo e muito feliz. Eu saio de lá, agradeço, papai do céu, obrigado por ter me dado essa profissão, por me dar a oportunidade, essa ferramenta de fazer o quê? Mudar a vida, mudar a autoestima das pessoas. Uma inspiração realmente para Obrigado. nós. E aí me faz pensar, claro, a gente vai, a cada episódio do De Cara com Elas, a gente sempre procura trazer pessoas que têm muito a compartilhar com a gente e deixar aí o aprendizado. E o doutor, ele tem o conjunto. Ele fala sobre Tu tudo. sai de lá toda estropiada e sai. Tu chega mexe toda no teu estropiada e sai Exato. maravilhosa. Mexe nos teus hormônios, mexe em tudo, da cabeça aos pés. Que coisa mais Que coisa maravilhosa. boa. Doutor, eu sei que o nosso tempo já encerrou, mas muitíssimo obrigado por essa conversa, por esse bate-papo. Tem que voltar, Acho né, que doutor? Tem que voltar.
Amadas, de verdade, assim, eu chego a me emocionar, porque eu falo e venho daqui, sabe? Uhum, a gente sente. E estar em frente, de frente com vocês, em front off, me deixa muito feliz, eu me senti muito à vontade, muito acolhido, que é o que eu prego na minha clínica, o acolhimento, o respeito. Eu não olho o extrato bancário de ninguém, porque cada pessoa é única e ela tem que ser muito respeitada naquele momento, sabe? Você chega na minha clínica, não tem gente esperando na sala de recepção, não tem, porque aquele momento é o teu momento, é o meu momento de doação. Então, eu não gosto de ter aquela clínica cheia. Isso é uma utopia, gente. Eu personalizo atendimentos. Então, você vai ser recepcionadas por 2 pessoas maravilhosas que sempre estão comigo na clínica, são treinados por mim. Vocês vão ser acolhidos, sabe, de uma forma muito humana. E é assim que eu me senti aqui. Então, eu gostaria de parabenizar Oh, Olha. 5º ano já que vocês estão fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. E é a velha historinha do beija-flor e do elefante. Teve um incêndio na selva e o beija-flor pegou com a sua pequena biquinha lá e botava uma gotinha para apagar o incêndio na selva. E o elefante zombou deles: eu que tenho uma tromba grande, eu não faço isso. E ele disse o seguinte: eu não posso fazer isso com uma tromba grande, mas a minha parte eu estou fazendo. A minha sementinha do bem eu estou plantando. Então, parabéns por vocês plantarem a sementinha do bem, porque se a gente mudar hoje na nossa entrevista, né, na nossa conversa, uma vida Então você me já pensou valeu, isso. É verdade. porque esses aí vão ser os disseminadores da palavra do bem. É isso. Ai, Que doutora. lindo. Aplausos. Olha, uma Gente, honra também, doutora, e a gente quer mais e mais vezes, se conseguirmos, que tu esteja aqui conosco. Muito obrigada pelo teu trabalho, pela Obrigado. tua humanidade, por esse brilho no olhar e Obrigado. por fazer diferença na vida da gente, né? Exato. Que bonito a É. gente ver um médico. Claro que Tão a gente sabe, né? A humanizado, gente né? sabe, né, da importância da medicina para as Sim. nossas vidas, mas um médico com esse olhar humanizado, esse olhar Consciente, né? espiritual, esse olhar consciente, nossa, chega em nos emocionar É. aqui. E a gente encerra o nosso programa nesse clima, nessa vibe deliciosa. Aproveitem aí o restinho do domingo e até o próximo De Cara com Elas. Tchau. Até lá.